O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Boris Johnson batiza filho com o nome de médicos que o trataram durante internação. Pelo menos não fez que nem o Elon Musk, né? Mano, assim, é uma coisa muito bizarra, para não dizer cruel, né? Porque é basicamente batizar o filho com algo que vai ser uma marca, né? Que nem a Beyoncé e o Jay-Z fizeram lá com uma das filhas deles, né? Que batizaram com, agora eu não lembro, Blue Ivy, acho, e já queriam registrar o nome como marca. Ou Kanye West, que batizou a filha de North. Northwest. E os próximos vai ser o quê? Southwest, enfim, sei lá. East, West. E aí ele foi batizado como Wilfred Laurie Nicholas Johnson, né? Wilfred por conta do avô do Boris Johnson, Laurie por conta do avô da Carrie Simmons, Nicholas em homenagem ao Nick Price e o Nick Hart, os médicos que o trataram. Pelo menos então, assim, dividia o nome, né? Mas o nome da criança, se traduzir, né, se fosse uma criança brasileira, seria Wilfredo Lourenço Nicolau. Então, assim, vai tomar muito cuecão. Não, daí se nascesse na quebrada, o pessoal ia achar ruim, né? Mas como é filho do primeiro-ministro britânico, é bonitinho, né? Pois é. Wilfredo Lourenço Nicolau. Né? 3 primeiros nomes e os 3, sim, do século XIX. Né? Com todo respeito aos nossos ouvintes que se chamam Nicolau, Lourenço ou Wilfredo. Né? Então, tá aí, vai tomar... A verdade é essa, vai tomar cuecão, e vai tomar cuecão, inclusive, por ser filho do Boris Johnson, né? Imagina se tiver o mesmo cabelo. Mas, né, a gente começa aí com essa notícia no Reino Unido pra gente fazer uma brincadeirinha, tal, pra gente rir, mas, enfim, falando sério, né, que bom que nasceu saudável, que nasceu tudo bem, né, foi batizado em homenagem aos médicos, agora só falta engordar mais o orçamento do NHS, né, o seu Boris. Aí a gente vai pra Alemanha, né, com 2 notícias jurídicas, digamos assim. A primeira é que um cidadão iraquiano, tá, chamado Taha J, que né, o nome dele completo não foi revelado ao público, ele está sendo julgado em Frankfurt por participação em genocídio, assassinato, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e porque ele é suspeito, né, de ter sido integrante do Daesh, tá? Ele é cidadão iraquiano, depois teria ido para a Alemanha, e ele é casado com uma cidadã alemã, tá? Que foi criada na Saxônia. E então talvez seja um dos motivos, né, que o julgamento esteja sendo realizado na Alemanha. E além disso, a Procuradoria, né, da Alemanha acusou formalmente um militante neonazista, o Stefan Ernst, pelo assassinato do político Walter Lübcke no ano passado, que era um político pró-acolhimento de refugiados, e o Stefan Ernst está sendo, né, acusado pelo homicídio, e na acusação colocam que o racismo e a xenofobia dele, fundamentadas numa atitude
étnico-nacionalista foram decisivas para seus atos, né? Racismo e xenofobia fundamentados numa postura étnico-nacionalista. É a definição jurídica de nazismo, basicamente, né? Pois é. É juridiquês para falar, olha, ele é nazista, né? Então tá aí, acusado formalmente pelo assassinato. Na Itália, o Ministério do Desenvolvimento Econômico anunciou que a empresa Alitalia, né, a empresa companhia aérea, será totalmente reestatizada. Ela era uma empresa estatal, né, que foi privatizada, se não me engano, no final dos anos 1980. Nos últimos 3 anos, ela estava sob intervenção do Estado, justamente, né, e agora esse processo será concluído com uma reestatização, até porque, né, como a gente vai mencionar até no programa, e é uma situação, né, bastante infeliz que, salvo engano, vários dos nossos ouvintes, inclusive, podem contribuir nesse assunto. O setor aéreo, né, está sofrendo e vai sofrer bastante por conta da pandemia, né, já que agora você tem menos viagens, tanto pelas restrições da pandemia quanto pela questão de menos demanda, né? E antes mesmo da pandemia já era um setor que enfrentava bastante dificuldades, né? Ah, sim, né? Tanto que a Alitalia estava, né, nessa intervenção há 3 anos. Então, aí o governo italiano falou, olha, já estava sob intervenção do Estado mesmo, então reestatiza logo de uma vez. É o mesmo que passou com aerolíneas argentinas. Aí eu não me lembro, aí confiaremos em você, porque você acompanha muito mais as notícias argentinas do que os argentinos. Da Itália, nós vamos até a Tchequia, em que o parlamento soltou uma nota dizendo que, analisando o relatório da União Europeia sobre o gasto, né, sobre como foi utilizado os fundos europeus na Tchequia, caso seja comprovado a acusação de conflito de interesses em relação ao primeiro-ministro do país, o Andrej Babis, que é também a pessoa mais rica do país, né, um bilionário, ele vai ter que sair do cargo. Tá? Resumidamente, é o seguinte: a União Europeia soltou esse relatório, né, dizendo que alguns milhões de euros dos fundos europeus para a República Tcheca, né, a Tchequia, foram direcionados para um conglomerado de produtos químicos e agrícolas chamado Agrofert. E o dono dessa empresa Agrofert é o primeiro-ministro. Então, a questão agora não, mas esses fundos foram direcionados para essa empresa, né, por uma decisão técnica, por uma decisão, né, justificada, ou então, né, por um conflito de interesses, um beneficiamento interno, enfim, teria ali essa discussão. Não é uma situação nova, a gente já mencionou isso aqui antes. O que é novo agora é o relatório da União Europeia, né, dizendo que existe essa suspeita, e o relatório conclui com a recomendação de que o financiamento para essa empresa deve ser suspenso até que potenciais conflitos de interesses sejam totalmente solucionados. Né? Então, assim, é que pra gente que é brasileiro, isso daí, né, nem surpreende direito. Né? Mas essa é a discussão. Da República Tcheca, a gente vai para a Hungria, onde o parlamento não ratificou a Convenção de Istambul, que já é adotada por 20 países europeus, né, e é uma proposta do Conselho Europeu,
essa Convenção de Istambul, ela é basicamente uma convenção para prevenir, combater e punir a violência contra mulher, incluindo aí o estupro marital, incluindo a mutilação genital feminina, coisa que inclusive estará presente no próximo bloco também, infelizmente. Enfim, é uma convenção sobre violência contra a mulher. E, repito, ele já foi ratificado por cerca de 20 países europeus. E aí o parlamento húngaro não ratificou, dizendo que o acordo, e isso daqui não é piada, né? E aí vocês vão entender porque o Ernestão gosta tanto de visitar a Hungria, né? O acordo promove ideologias de gênero destrutivas e a migração ilegal. Então, é isso. É isso. Né? Então, assim, dizendo que o texto faz uma abordagem ideológica a coisas que já estão no contexto legal húngaro, que usa o termo gênero de uma maneira impositória, não sei o que seria isso, né, na visão deles, e que o compromisso de receber refugiados que sejam perseguidos devido questões de orientação sexual também vão facilitar e simplificar a imigração para a Europa. Então tá aí, né? É isso. Vou falar o quê? Na Polônia... Ainda no leste europeu... Ainda no leste europeu... A Polônia teve uma coalizão no poder que chegou ao acordo para adiar as eleições presidenciais. Isso, as eleições estavam marcadas para depois de amanhã, domingo, dia 10. Lembrando que o governo queria que a eleição fosse em frente de qualquer jeito, e a oposição dizendo que, olha, o governo está colocando a política à frente da saúde das pessoas, mas o principal motivo, né, que para eles quererem que essa eleição seja votada rápida, é que todas as campanhas, né, todas as pesquisas de opinião indicam que o atual presidente seria reeleito, né, o Andrzej Duda. Mas chegaram no acordo e a eleição presidencial polonesa foi adiada e uma nova data ainda será anunciada, né? Lembrando que o partido do governo, né, o partido do primeiro-ministro, o Lei e Justiça, que é um partido nacionalista conservador, precisa ter um presidente favorável, digamos assim, para conseguir seguir nas suas reformas do judiciário, que a União Europeia já denunciou como uma intervenção de um poder no outro. Da Polônia, a gente cruza o Báltico, vamos até a Suécia, onde o jornalista e militante pelos direitos humanos paquistanês Sajid Hussain, que estava desaparecido desde março, o seu corpo foi encontrado, tá? Ele estava asilado na Suécia desde o ano passado e a última vez que ele havia sido visto, né, tinha sido no dia 2 de março e o seu corpo foi encontrado, né, no final de abril, perto de Uppsala, tá? Ele denunciava, né, violações de direitos humanos no Paquistão e o uso ali do aparato policial paquistanês para tortura e desaparecimentos forçados. Lembrando que o termo desaparecimento forçado, muitas vezes usado no contexto de ditaduras militares, é um eufemismo para sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Né? E, finalmente, duas notícias mais gerais. A OTAN realizou um exercício naval no Mar de Barents, né, que fica bem ali ao norte, né, fica
e na região do Ártico, na costa russa e parte da costa da Escandinávia. Não realizava um exercício naval nessa região desde a década de 1980, né, quando ainda rolava a Guerra Fria. Tá? Participaram 3 navios dos Estados Unidos, um navio britânico e também aviões da Noruega. E, finalmente, uma operação conjunta da Interpol, da Europol e da Organização Mundial Alfandegária, com apoio de várias polícias nacionais, realizaram uma grande operação contra o contrabando de artefatos históricos e apreenderam 19 mil itens e prenderam 101 pessoas, tá? Especialmente na Espanha. Tá? Também foram realizadas prisões na Colômbia, também foram realizadas prisões na Argentina, na Letônia, na Itália, no Afeganistão e na Turquia. Tá? Prisões e apreensão de bens contrabandeados, inclusive muitos bens, muitos tesouros arqueológicos de ouro pré-colombianos que estavam sendo contrabandeados para a Espanha. Então tá aí, parabéns a todos os envolvidos na operação, né? Não quem estava envolvido no contrabando, esses tem mais o que se ferrar.